O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós temos em mãos aqui o Xiaomi Redmi Note 9. Olha só que belezinha, essa aqui é a versão mais simples, a gente poderia falar, da família Redmi Note atual. A gente tem o 9S, que seria acima dele, e o 9 Pro, que é o topo de linha. Então esse aqui tem um chipset MediaTek Helio G85, que é um processador legal, bom para jogos, mas não é um topo de linha, né? Ou não é comparável a uma linha, digamos, 720, que é a linha que a gente vê no 9S e no Pro, mas ele tem um foco de ser um pouco mais simples em algumas coisas e custar menos. No momento que a gente faz esse vídeo, tá saindo por 1.500 e uns quebrados na Amazon Brasil. Eu vou deixar os links na descrição aqui para vocês, mas acho que tá caro. Estamos passando pelo coronavírus, o dólar tá uma loucura, então não acho que é o melhor momento de preço para esse aparelho. Ele deveria ser um aparelho na faixa de seus R$1.000 aí, pelo que eu vi aqui das specs dele, tá? Mas vamos ao que interessa, links na descrição para quem tiver interesse, tá bom? E vou deixar da família também da Xiaomi. Olha só, a gente tem a versão aqui de 3 GB de RAM com 64 GB de armazenamento. Então, existe a versão de 4 GB com 64 de armazenamento e a versão até de 128 GB de memória com 4 GB de RAM. Então, o que eu recomendo para vocês? Eu peguei a mais basiquinha para testar, para ver como é que ele se sai, percebi alguns gargalos e aí eu vou dar algumas dicas para vocês aqui durante o vídeo de qual deve ser a melhor opção para você, porque essa é a mais barata, 1.500 e pouco, é a versão de 3 GB de RAM. Por 1.700 e pouco, você está encontrando a de 4 GB, que não vale por esse preço mesmo, porque você já pega praticamente 9S, tá? O Redmi Note 9S que é acima dele. Então tem que ficar muito esperto nessa questão do preço no momento que a gente está passando, tá? Mas vamos lá. Abrindo aqui la caixita, vamos tirar aqui. Primeiro nós temos já o bonitão aqui. Olha só, gente, essa cor verde, eu achei que ele tá bem bonito. A gente já olha o aparelho, vamos primeiro conferir o que vem na caixa. Temos aqui um carregador de 18 watts, deixa eu ver se a câmera tá focando. É um carregador bonitinho, até bem grandinho, por sinal que é 18 watts, como eu falei para vocês, então eu achei legal a Xiaomi ter essa preocupação de colocar um carregador um pouco mais rápido para esse aparelho, porque ele tem uma bateria de 5.000 mAh, então isso vai fazer uma diferença no carregamento. Temos aqui o cabo USB tipo C, padrão, e também a capinha dele, que vem uma capinha plástica para acompanhar o aparelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, tá? Então vem a capinha aí já para ele, bonitinha, a gente coloca depois para ver como é que ele fica. Agora deixa eu tirar essa bagunçaiada daqui, la caixita também, né, organizar tudo, e vamos aqui ao Redmi Note 9. Primeira coisa, a Xiaomi já coloca aqui, ó, uma câmera de 48 megapixels com inteligência artificial, uma frontal de 13, bateria de 5.020 mAh, uma tela de 6.35 polegadas Full HD, então isso é bem legal, né, não é HD nem nada do tipo, e temos aqui o Helio G85, que é o novo chipset da MediaTek. Vamos abrir ele aqui, tirar o plastiquito. Ah, que beleza. Eu gostei dessa parte de trás aqui, ó. Ah, que coisa linda, gente. E temos aqui o aparelho. Gente, eu achei bem bonito. Essa traseira é de plástico, mas sinceramente não parece plástico, parece até vidro, é muito bem feita. É uma cor diferente esse verde das outras versões e a gente tem um módulo diferente. Então a câmera são 4 câmeras, sendo que uma é só para profundidade de campo, outra é uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Aqui embaixo nós temos o desbloqueio para o sensor, né? Então, o sensor não, desculpa, o desbloqueio por digital, tá? Então você coloca o dedo aqui, vai desbloquear por aqui e tem esse detalhe em preto. Eu achei bonitinho, ficou legal, gostei muito dessa cor, achei que tá muito bonito, curvado aqui nas laterais. Temos os botões de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar. Temos do outro lado a caixinha de gavetas. E vocês podem ver que a tela é um pouquinho mais saltada. O celular acaba aqui e tem aí o detalhe da tela aqui no canto, né? Na parte de baixo, o falante, a entrada USB tipo C. E nós temos aqui, olha, a entrada de 3.5 milímetros, tá? Para você conectar os seus fones de ouvido. E na parte frontal do aparelho, deixa eu desbloquear aqui para vocês, é uma tela IPS, como estava lá, tem um brilho razoável, não é muito alto, eu achei que, tá assim, dias de sol vai faltar um pouco. O Note fica aqui no canto, que é uma tendência aí de vários celulares que estão vindo assim, e nós temos um queixinho um pouquinho maior aqui do que os outros aparelhos da linha Redmi Note 9, mas não é nada demais. Ele tem um pouco mais de borda, que dá pra gente perceber aqui nos cantos e em cima do que os seus outros irmãos, depois eu vou trazer um comparativo, mas ainda assim tá uma tela boa, só o brilho que realmente
eu achei que falta um pouco, mas isso é meio que uma característica da família Redmi Note 9, eles economizam um pouco na tela, não é uma tela de má qualidade, mas ainda assim deixa um pouquinho a desejar no brilho, tá? Vamos colocar aqui um videozinho no YouTube para eu já mostrar um pouquinho da tela para vocês. O interessante é que ela já vem com proteção Gorilla Glass 5 aqui, o que a gente muitas vezes só vê em celulares mais caros. Então, mesmo no de entrada, a Xiaomi colocou, e nós não temos nada atrás porque é plástico, né? Então não tem como ter uma proteção Gorilla Glass em plástico, pelo menos por enquanto. Então olha só, gente, nós temos aqui, ó, a tela, né? Você pode dar o pinch to zoom, é uma tela que tem um tamanho aí de 6,53 polegadas, é razoável, tá? É um tamanho de tela bem bom, não vai faltar, deixa eu colocar, não tava nem Full HD, ó, vou colocar aqui em Full HD. Não vai faltar, né, espaço para você visualizar mídia, nem nada disso, não é um celular pequeno. Em termos de espessura, ele é um pouco mais grosso do que o normal, tá? Mas tem uma bateria grande também. Ele lembra um pouco essa parte aqui, gente, os antigos iPhone 5C, sabe? Que ele tinha aquela traseirinha de plástico com a tela um pouquinho mais levantadinha, olha só. Interessante. Mas é uma tela boa, tá? Não é uma tela que você vai ter pretos muito profundos, um brilho muito forte, saturação exagerada, até porque a tela IPS tem essa característica de ser um pouco mais neutra, mas ainda assim é uma tela boa. Você pode mexer em temperatura de cor se você quiser, que já tem no aplicativo da MIUI, e é uma tela assim que vai te atender aí para o dia a dia sem problema nenhum, e é Full HD, então a Xiaomi não economizou nesse sentido mesmo sendo um aparelho mais de entrada, tá? Em relação ao áudio, a gente não tem nada de som estéreo, né, nem nada disso, é claro, é um aparelho mais focado em custo-benefício, então o áudio sai só por aqui, mas eu achei bem satisfatório, ó, vamos escutar, quer ver? Ó, tá no máximo. E é um aparelho que, apesar dele ser um foco mais custo-benefício, ele tá bem parecido com o 9S e o Pro, tá? Não senti muita diferença assim. Tá bem equilibrado, o volume não é muito alto, mas os agudos bem definidos, não são irritantes, né, muito cristalinos, nem nada do tipo. Ó, tem uma espacialidade até razoável para um falante só. E os graves você consegue sentir, são presentes também. Então assim, não tem uma qualidade espetacular, mas não é um falante ruim de forma alguma. Quando a gente olha, por exemplo, os falantes da linha Galaxy A, que eu já bati bastante aqui no canal, ele é bem melhor do que o falante do Galaxy A71, por exemplo, que é a linha mais cara, né, da família A. E ele é um aparelho de entrada, então tem algumas coisas que a Xiaomi normalmente capricha nos aparelhos mesmo de entrada. Gorilla Glass 5, uma boa qualidade de som, uma tela Full HD. Se a gente comparar isso aqui com o Redmi Note 8, que é onde ele deveria ser mais comparável, a gente teve até que boas evoluções, tá? Quer dizer, perdão, com o Redmi 8, que seria apesar que a gente tem o Redmi 9 agora, né? Ficou meio confuso. Então, em relação ao Redmi Note 8 especificamente, ele tá bem comparável, só que ele deixa a desejar em algumas outras coisas, como por exemplo, às vezes a questão de uso de bateria e tudo mais, porque esse chip da MediaTek, ele é 12 nanômetros, então ele gasta um pouco mais, mas você tem uma bateria maior, tá? Então, acho que a Xiaomi fez bons trade-offs aqui. Apesar de ter um corpo mais simples e tal, o foco dele é ser mais barato do que um Redmi Note 8 quando foi lançado na época, proporcionalizando ao momento. Mas então, em termos de mídia, você vai estar bem atendido, mas não dá para esperar nada demais, tá bom, gente? Como eu falei para vocês. Olhando para a bateria do aparelho, a gente tem 5.000 mAh, como eu tinha falado. É uma bateria muito boa, você vai conseguir um dia de uso sem grandes problemas. Se for usuário hardcore, final do dia, talvez você precise dar uma carregada, mas você vai chegar com carga. É muito difícil você conseguir acabar com essa bateria num dia só. Ele não é tão econômico como o Snapdragon 720G, que a gente vê no Redmi Note 9S ou no Pro, mas também a bateria compensa essa parte um pouquinho maior de gasto, mas não é um gasto excessivo também. Então, para a maioria das pessoas, um dia sem problema. Se for usuário mais leve, você consegue até chegar a 2 dias, dependendo do seu uso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da parte de hardware. A gente tem aqui um MediaTek Helio G85 com 3 GB de RAM nessa versão que eu tô. Nós temos a versão com 4 GB de RAM. Becker, qual que vale a pena? Eu fiz alguns testes, vou colocar aqui as fotos novas para vocês verem. Eu senti que engargala algumas coisinhas, alguns momentos você tem um certo gargalo sim, tá? Tem o modo Game Turbo aqui que você pode ativar nas configurações, que eu vou mostrar depois, que eu senti que ajudou. Eu senti que o jogo ficou mais fluido com o Game Turbo ativado, que você tem outras opções também, mas nada demais. Então assim, 4 GB de RAM eu acho que vai melhor, porque você vai ter um tempo menor de abertura nos aplicativos. Eu senti que às vezes um jogo ou outro demora bastante para abrir, mais do que o normal, e o jogo que você tá jogando, dependendo
do tipo de jogo, às vezes uma fase com muita coisa acontecendo, ele dá umas engasgadas, mas eu não sinto tanto que é pela parte de processamento, talvez seja a memória RAM que tá engargalando um pouco. Então, se você tá focando mais para no dia a dia, 3 GB de RAM vai te atender de boa. Mas se você tá focando mais para jogos, eu acho que 4 GB de RAM dá uma folguinha melhor. O chipset em si, eu achei que vai bem, tá? Esse MediaTek, o LG85, ele segura bem, porque rodou jogos aqui que são pesados, sem grandes problemas. Então vamos lá, galera, olha só, para vocês verem um pouquinho aqui do Asphalt 9, vocês podem perceber que vez ou outra dá uma seguradinha assim, quando às vezes está acontecendo muita coisa na tela. Eu não observei quedas de frames exagerado, nem nada do tipo. Olha lá, tá vendo? Umas engasgadinhas. Essa aqui, eu gosto de colocar essa fase do Asphalt 9, porque é uma fase que tem muita coisa acontecendo na tela, esse tipo de corrida aqui que é perseguição. E aí isso joga o processador já mais pro limite. E eu quase capotei e perdi a fase. Então assim, eu não senti que ele é um processador lento nem nada do tipo. É um processador muito bom para essa faixa de preço, principalmente focando em jogos. O PUBG eu rodei aqui, testei. Não senti nenhum tipo de dificuldade no PUBG, ele joga com os gráficos no HD, não vai rodar no máximo, a gente pode até testar aqui para vocês verem, mas com um tipo de jogos muito extremos, você pode ter um leve gargalozinho. Mas eu digo o gargalo, eu sinto que é mais a falta de memória RAM, na minha opinião. O chipset eu achei que ele tá bem legal. Vamos colocar um PUBG aqui para vocês verem. Ó, por exemplo, eu coloquei para fechar, ó, viu que ele dá uma ladeada, ó. Coloquei aqui, por exemplo, para abrir o multitarefa, ele às vezes dá você vê que ele demora um pouco para entrar. Isso eu acho que é a memória RAM, tá? Porque a memória RAM ela ajuda o multitarefa, esse tipo de coisa. E hoje em dia 3 GB eu já acho que fica um pouquinho apertado. Mas se é para uso normal, você não vai jogar muito jogo, mesmo que você for jogar jogo, dá, mas não é a melhor experiência. Mas para uso normal no dia a dia, multitarefa, essas coisas, aplicativo WhatsApp, Facebook, navegador, um joguinho ali de vez em quando, mano, vai de boa, sabe? Vai bem de boa. Se você estiver querendo economizar bastante, né? Dar uma segurada, que eu acho que o preço dele vai cair, aí vale mais a pena, até mais a pena ainda, você pegar o de 3, porque deve dar uma diferença de preço considerável quando os preços caírem. Só que ainda assim, o 4 GB dá uma folguinha. Então olha só, galera, tô rodando aqui o PUBG, né? Vocês podem ver que os gráficos não ficam no máximo, não fica com todos os detalhes ativados, mas ele roda sem gargalo. Vamos lá, deixa eu esperar aqui para eu poder saltar. E beleza, saltamos aqui com o cara já junto comigo e vamos lá. Chegar no chão daqui a pouco a gente já mostra para vocês. Então beleza, olha só gente, vocês estão vendo aqui que ele tá indo de buenas, tá? Quando tem também tiroteio, alguma coisa, eu não percebi nada demais, joguei por um tempinho até razoável aqui o PUBG. Não senti ele esquentando também, tá? Que é uma preocupação que muita gente tem, esquenta muito e tal, não senti nada demais. Então eu acho que esse chipset, a MediaTek ela deu um grande destaque que era... Opa, a câmera até desfocou aqui. Que era focado mais para jogos mesmo, né? Então eu acredito que para quem está procurando o famoso custo-benefício para jogos, vai se sair muito bem com esse chipset sim. Mesmo 3 GB de RAM, é aquilo que eu falei. Não acho o mais ideal, mas você consegue sobreviver, digamos assim, nos jogos sem problema nenhum, tá? Ó, e os gráficos, não tô vendo ninguém aqui para atirar. Parece alguém aqui para não matar. Ó, os gráficos, quer ver? Deixa eu entrar aqui nas configurações para vocês verem. Tá no HD e a taxa de molduras está em alta, tá bom? Então, ainda assim, ele não roda no suave, no balanceado, que é o mais básico, tá? A gente consegue rodar os gráficos aqui no médio. E como esse chipset acabou de sair, pode ser que tenha otimização. Então, às vezes, o PUBG ou outros tipos de jogos, eles podem ser um pouco até melhores otimizados, né, para esse chipset. Mas eu acho que tá bem legal, assim, realmente... É um celular budget focado para games. Quando a gente olha a pontuação desse aparelho aqui no AnTuTu, né, a pontuação dele, ele fica acho que acima do Redmi Note 8 até, principalmente na parte de GPU, a parte gráfica. Então, vai de boa. Tô atirando aqui só a esmo, porque não tá aparecendo ninguém. Queria ter alguém aqui para nós atirar. Mas já deu para vocês sentirem mais ou menos aí, né? Falando agora das câmeras, meus queridos e queridas, temos 3 sensores utilizáveis aqui, que é o de 48 megapixels principal, 8 ultra-wide e um 2 de macro e outro de profundidade de campo. E a frontal, que é essa aqui, deixa eu tirar aqui o menu, é uma câmera de 13 megapixels, tá? O que eu achei? Eu gostei das câmeras, tá? Eu esperava que fosse ser
mais simples até. Não é uma câmera boa, no topo de linha, nem nada do tipo. As câmeras são sim mais simples do que o Redmi Note 9S, porque a Qualcomm tem essa parte de processamento de imagens melhor, mas eu não senti nada que fosse tão gritantemente que falasse, putz, tá ruim essa câmera. Não. Achei que tá bom, o balanço branco tá equilibrado e tudo mais. A parte de fotos noturnas eu não consegui testar ainda, porque eu tô gravando o vídeo de dia, mas depois eu trago aí umas fotos pra vocês. E aqui, ó, a parte de funcionamento que eu gosto de mostrar, ela é o padrão da Xiaomi. Então a gente tem aqui a câmera principal de 48 megapixels, 2 vezes que é o zoom cropado, isso aqui não é uma lente, né, com zoom, e a câmera ultra-wide que fica bem aberta. Aqui no canto nós temos a câmera macro, que você pode utilizar para tirar foto de coisa bem pertinho assim, ó. É uma câmera de 2 megapixels, ela tem foco automático, isso é legal, mas você precisa tomar um cuidadinho aqui para acertar o espaço. Funciona bem, não tem muito detalhe, mas quebra um galho. E a câmera de 48 megapixels você pode usar ela cheia, se você quiser tirar fotos com 48 megapixels. E você também tem modo retrato, modo noturno, isso é bem legal que nós temos aqui, que eu vou testar ainda, e basicamente é isso, né? O vídeo a gente consegue filmar aqui na câmera traseira em 1080p a 30 frames por segundo no máximo. Olha aqui, ó, a resolução mostra, tá? Eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem e algumas fotos e a gente já volta para falar. Bom, meus queridos e queridas, vocês estão vendo aí a câmera traseira do Redmi Note 9 filmando. Eu fiz uma coisa diferente dessa vez, que foi deixar a porta aberta ali, que dá para a parte externa aqui do estúdio, que capta bastante barulho. Tem um anel viário aqui perto, então pega bastante barulho de carro, essas coisas, para deixar um pouco mais realista, digamos assim, para vocês verem até como o celular interpreta um pouco os barulhos externos, tá? Essa câmera filma em 1080p a 30 frames no máximo, nós não temos 4K nem nada do tipo aqui, então vai ser realmente um chipset mais limitado nesse sentido. Isso não quer dizer que a qualidade vai ser ruim, eu não sei também, porque eu não vi ainda, mas comentem aí o que vocês estão achando, tá? Deve ter alguma estabilização eletrônica aplicada aí, eu vou dar uma corridinha aqui para vocês verem. Tá? O áudio é tudo do celular, a cor que vocês estão vendo é tudo não editado, tá? A gente só coloca, só cropa e coloca no vídeo para vocês verem. Então comentem aí o que vocês acharam da filmagem do Redmi Note 9. Bom, galera, vocês viram aí os vídeos, algumas fotos, quero que vocês comentem o que vocês acharam. As primeiras impressões são realmente, foram algumas fotos rápidas que eu tirei aqui. Eu acho que tem uma questão de, às vezes, HDR que falha um pouquinho, dependendo da situação, as cores ficam um pouco lavadas em algumas fotos que eu tirei aqui na parte externa, mas de forma geral, achei que a câmera está se saindo bem. Ela é uma câmera intermediária, nada mais além do que isso. Em boas condições de luz, você vai ter boas fotos. O sensor de 48 megapixels, como sempre, ajuda em partes, em luzes que você tem meia luz, ajuda um pouco, mas também não vai ser nada demais, tá? Ainda assim, achei que tá legal. Não acho que é uma câmera que se aproxime tanto da série Snapdragon, que tem um processamento melhor, mas também tá longe de ser uma câmera que você olha e fala, uma câmera de entrada. Não, é uma câmera boa, e você tem a ultra-wide para usar no dia a dia, que dá um belo quebra-galho, tem um zoomzinho de um sensor cropado, que faz sentido, e um sensor até de 48 megapixels cheio, se você quiser. É uma câmera que vai te atender no dia a dia, mas nada demais, tá? O foco, eu acho que o maior benefício desse chipset aqui, desse celular, é o chipset que ele é bem voltado para games, sim, no custo-benefício, e o aparelho vem completo de forma geral. Então telinha Full HD, bateria grande, câmeras razoáveis para usar no dia a dia, veio tudo muito bem acertado, eu acho. A câmera frontal, ela já é um pouco mais simples, para não esquecer de falar dela, né? É uma câmera que tá ok, mas
nada demais, tá? Vai atender para uso no dia a dia normal, tem modo retrato e tudo mais, mas não é um grande destaque do aparelho, é só para uso do dia a dia. Ainda assim, de forma geral, o aparelho acho que veio bem acertado, só o preço que infelizmente não tá batendo para esse momento que a gente tá passando. O aparelho tem que cair o preço aqui, vou deixar o link do importado também, mas pelo preço que tá de 1.500 nesse momento no Brasil, eu acho que fica um pouco difícil recomendar ele. A gente tem outras opções, que a gente já fez vários vídeos aqui no canal, só se dá uma olhada, mas tem, por exemplo, a 51, mais um pouquinho você já consegue o A71, que daí já é bem mais aparelho, até o Redmi Note 9S, 1.700 já vale mais a pena, então nesse preço ele não é tão atrativo, mas quando cair eu acho que sim, tá um chipset bem acertadinho. Quero saber o que vocês acharam, deixe seus comentários aí embaixo, o like se você curtiu o vídeo e a gente se vê nas próximas. Galera, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.